Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Zerando a História, este canal que visa investigar a história a partir de 4 perguntas. Roda a vinheta! Aqui quem está falando com vocês é o professor Gabriel 10 e este é o Zerando a História, como você já sabe. O nosso tema de hoje é Revolução Cubana, um dos eventos mais emblemáticos que acontecem durante a Guerra Fria, e eu queria examinar este evento com vocês a partir das nossas 4 perguntinhas fundamentais. Então vem comigo! Primeira pergunta fundamental: quando acontece a Revolução Cubana? O quando desse evento histórico talvez seja conhecido por todos vocês que nos assistem. Estamos falando de Guerra Fria, sim, a Guerra Fria. Este período que se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial. Você sabe que entre as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial existia uma grande divergência do ponto de vista político e econômico. E após a guerra isso ficou muito mais escancarado com a criação de 2 grandes blocos mundiais. Um representado pelos Estados Unidos e outro representado pela União Soviética, e esses caras vão entrar em conflito durante décadas e décadas a fio. Do lado soviético nós tínhamos o grande líder da União Soviética, que era Nikita Khrushchev. Só para você entender um pouquinho da mentalidade da União Soviética nesse contexto, no dia 6 de janeiro de 1961, Nikita Khrushchev faz um discurso na convenção do Partido Comunista Soviético e dentro da sua fala ele diz o seguinte: Lenin já sabia, a revolução precisa se expandir pelo mundo. Esta era a mentalidade dos soviéticos, expandir o espírito revolucionário para todos os países que pudessem. Lembremos que nessa época há um movimento de descolonização em várias regiões pelo mundo, e a União Soviética pretendia entrar nesse vácuo e implantar aquilo que eles chamavam de o ambiente de Berlim, que aquele ambiente de divisão do mundo em 2 partes não deveria ficar restrito à Alemanha, mas sim se expandir pelo mundo afora. Nos Estados Unidos a coisa não era muito diferente. Quem governava o país naquele contexto era o presidente Eisenhower, e ele foi sucedido em 1961 pelo John Fitzgerald Kennedy, que no dia 21 de janeiro de 1961 fez um discurso que marcava bastante, caracterizava bastante a mentalidade do americano nesse contexto. Ele dizia o seguinte: My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Isso nos leva para a nossa segunda pergunta fundamental, que é o porquê aconteceu a Revolução Cubana. A resposta para essa segunda questão, ela é dupla, mas interconectada. Como assim, Gabriel? Eu não entendi nada. Sim, existem fatores externos à ilha de Cuba, suas relações internacionais, e existem fatores internos que irão provocar a Revolução Cubana do dia 1º de janeiro de 1959. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês sobre o aspecto externo da Revolução. Sempre que nós pensamos sobre essa revolução, o que vem na nossa cabeça é uma revolução socialista, comunista, já vem na nossa cabeça a imagem do Fidel, do Che, esses grandes agentes aí desse movimento histórico, mas será que tudo começou como um movimento ideológico? De maneira nenhuma. O primeiro elemento que merece a nossa atenção é um espírito anti-americano nutrido pelos cubanos, por parte dos cubanos. Isso precede muito o comunismo, o princípio ideológico defendido pelos revolucionários de Cuba, principalmente Fidel, que até os dias posteriores à Revolução ainda não havia assumido-se comunista, marxista, leninista. Tá, Gabriel, mas por que eles nutrem esse espírito anti-americano? Eu não sei se você sabe, mas em 1898, Cuba alcançou a sua independência com a ajuda dos Estados Unidos.
Só que os Estados Unidos não largou o osso tão rapidamente. Entre 1898 e 1904, os Estados Unidos governava efetivamente a ilha de Cuba. Após desocupar a ilha de Cuba em 1904, a influência dos Estados Unidos não terminou. Eles conseguiram promover a implantação de uma emenda constitucional, conhecida como Emenda Platt, que dizia que os Estados Unidos, para proteger a emancipação e a liberdade de Cuba, poderia interferir nas relações políticas e econômicas quando quisesse. Portanto, não há uma dominação bélica, militar, mas continua a existir uma influência política e um intervencionismo. Alguns dizem que esta medida legislativa provocou aí a dependência da ilha por muitos e muitos anos, dependência indireta dos Estados Unidos. A Emenda Platt durou até 1933, quando o então presidente Franklin Delano Roosevelt, o grande presidente que marcou aí o seu governo durante a Segunda Guerra, ele aboliu essa interferência direta dos Estados Unidos em Cuba para que ela se restringisse única e exclusivamente a uma interferência econômica. Durante esse intervalo de 1904 a 1933, os Estados Unidos interferiu na política cubana diretamente 4 vezes, em 1906, em 1912, 1917 e 1933. Por conta dessa grande influência e intervencionismo direto, alguns cubanos nutriam um espírito anti-americanista desde a sua independência. Além dessa influência e dominação do ponto de vista político, existia por parte dos Estados Unidos uma grande influência econômica. Só para você ter uma ideia, 66% do que era importado para a ilha de Cuba vinha diretamente dos Estados Unidos. Agora, um dado mais alarmante, 83% daquilo que era produzido em Cuba era exportado para os Estados Unidos. Se nós somássemos todos os salários pagos em Cuba durante esse contexto aí, 1904 em diante, nós perceberíamos que 71% dos salários pagos na ilha vinham de empreendimentos norte-americanos que existiam na ilha de Cuba. Perceba, há uma influência econômica e há uma influência política. O segundo motivo de insatisfação que vai levar à Revolução Cubana diz respeito às tensões e crises políticas internas na ilha de Cuba. E eu queria destacar aqui, em primeiro lugar, o governo de Geraldo Machado. Geraldo Machado governou a ilha de Cuba de 1925 até 1933. É exatamente nessa data, 1933, que surge o personagem-chave dessa história, Fulgêncio Batista, um militar que empreendeu um golpe que derrubou Geraldo Machado. Por enquanto, nesses primeiros anos, pós esse golpe militar que acontece em Cuba, o Fulgêncio Batista ele participava da vida política indiretamente, influenciando e aconselhando aqueles que estavam no poder. Depois de exercer por tanto tempo uma influência direta na política cubana, em 1940, Fulgêncio Batista se candidata ao cargo de presidente da República e exerce essa função até 1944, quando acaba o mandato dele em meio a uma grande tensão política, acusações de corrupção, que era muito comum em Cuba nessa época. Ele fica um pouco distante da vida política entre 1944 e 1952, quando chega ao poder novamente e instaura, a partir de 1952, um regime especificamente ditatorial, com repressão policial, com torturas, com um terrorismo de Estado aplicado contra aqueles que eram considerados os seus opositores. O historiador Joe Kroll afirma que, nesse governo de Fulgêncio Batista que vai de 1952 até 1959, existia em Cuba um nível doentio de corrupção. É nesse contexto que alguns estudantes lá da Universidade de Havana montam um grupo militar, paramilitar, para tentar aí fazer frente ao governo de Fulgêncio Batista. Com essa história toda que eu acabei de contar para vocês, nós chegamos à nossa terceira pergunta fundamental. O
Ok. Para responder essa pergunta a vocês, nós precisamos entender todo o processo que levou à vitória da Revolução Cubana no dia 1º de janeiro de 1959. O primeiro passo, ele é uma resposta ao perfil adotado por Fulgêncio Batista a partir de 1952. Quando ele endurece o regime, esses estudantes de Havana e outros revoltosos que discordavam do modelo político implementado por Fulgêncio Batista começam a se organizar para tentar derrubar o governo de Fulgêncio Batista. O primeiro episódio que merece a nossa atenção nessa história, que vai levar até a Revolução Cubana do dia 1º de janeiro de 1959, é o assalto ao quartel de Moncada. Moncada era uma região que ficava em Santiago de Cuba e ali existia um quartel que era favorável a Fulgêncio Batista. Os irmãos Fidel Castro e Raul Castro, no dia 26 de julho de 1953, eles tentaram tomar este quartel importante e a partir daí esses dois, mais uma cerca de 160 homens, queriam derrubar o governo de Fulgêncio Batista. O problema é que não deu certo. A maioria dos homens que fizeram o assalto ao quartel de Moncada foram mortos, sobraram poucos homens. Entre esses que sobreviveram, tínhamos Raul e Fidel Castro, que foram presos e condenados. O Fidel foi condenado a 15 anos de cadeia. Você deve estar aí na sua cabeça fazendo conta. Professor, se ele ficou 15 anos preso e a revolução foi em 1959, quem é que fez essa revolução? Calma, eu já vou te explicar isso. Embora tenha sido condenado a 15 anos de prisão, Fidel Castro, Raul Castro e os demais sobreviventes do assalto ao quartel de Moncada ficaram presos apenas por 11 meses. Assim que eles saem da cadeia, eles se deslocam até o México e ficam por ali por alguns anos, articulando e tentando fortalecer o movimento revolucionário para ainda tentar derrubar Fulgêncio Batista. É nesse contexto, entre 1954 e 1956, que Fidel Castro, Raul Castro e o argentino Ernesto Che Guevara se conhecem e começam a planejar juntos aquilo que seria uma segunda tentativa de revolta revolucionária em Cuba. Após quase 2 anos instalados no México, os irmãos Castro e o Ernesto Guevara resolveram, em 1956, promover um outro levante revolucionário. Com cerca de 80 homens, eles tentaram mais uma vez derrubar Fulgêncio Batista, mas sem nenhum sucesso. Foi um fiasco novamente. É aí que eles decidem fugir para a Sierra Maestra, uma região camponesa, e ficar ali na floresta montando um grupo de guerrilha por alguns anos, por cerca de 2 anos. Durante os 2 anos que estiveram em Sierra Maestra, os irmãos Castro, Ernesto Guevara e os seus companheiros ali decidiram aguardar 2 coisas acontecerem. A primeira é o fortalecimento da guerrilha. Conforme Fulgêncio ia se tornando mais autoritário e mais cruel contra seu povo, muitas pessoas, principalmente camponeses, passaram a aderir à guerrilha dos irmãos Castro e de Ernesto Guevara. Além disso, eles esperavam o fim do apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nutria o regime de Fulgêncio Batista com armas, insumos e assim por diante. Em seu favor, os guerrilheiros tinham alguns jornalistas americanos que os desenhavam para o povo americano como salvadores da pátria. E merece atenção um jornalista do The New York Times chamado Herbert Matthews, que fazia uma série de reportagens favorecendo Fidel Castro, Ernesto Guevara e também Raul Castro, os líderes dessa revolução que vai acontecer em 1959. É aí, logo após tudo isso acontecer, que eles se mobilizam e passam a tomar o controle da ilha de Cuba. Entre os dias 1º e dia 2 de janeiro de 1959, os revoltosos, os revolucionários, tomaram a cidade de Havana. Percebendo que não tinha mais para onde correr, Fulgêncio Batista foge para a República Dominicana e fica isolado ali. Estava concluída
a Revolução Cubana com a derrubada de Fulgêncio Batista. Isso nos leva à quarta e última pergunta desta videoaula. E aí? E depois? O que aconteceu? Você deve estar aí pensando com você mesmo, mas essa resposta eu já sei. Assim que a Revolução acaba, é implantado um modelo comunista em Cuba e fica do jeito que está até hoje, com o Fidel governando por quase toda a sua vida, saindo apenas em 2006 para que o seu irmão assumisse, Raul Castro, por problemas de saúde. É isso e acabou? Não é bem assim. Essa história não é tão simples como nós imaginamos. Por quê? Pairava no ar uma grande desconfiança sobre qual modelo político seria implantado em Cuba após a Revolução, principalmente por parte dos americanos. Ernesto Guevara, Raul Castro e Fidel Castro são aliados ou são inimigos? Por isso que em 1959 o Fidel viaja até os Estados Unidos e concede uma entrevista à rede de televisão CBS. E nesta entrevista, aí nos primeiros dias pós-Revolução Cubana, ele declara, olha, nós não somos comunistas, nós somos a favor da liberdade, somos a favor da democracia, tentando passar aí uma imagem de proximidade com os Estados Unidos. Nossa, professor, como assim? O Fidel não é comunista? Você está inventando isso. Não tô não. Dr. Castro, the American people hope that a true democracy will emerge here in Cuba. We want to ask you about your personal plans and about what you hope for your country. As one who has spoken very eloquently about the civil rights that must be guaranteed to the Cuban people, how do you explain... I will never be against any right. That is my thinking in politics. I am not communist at all. But I will never be against any right. Com o passar do tempo, os meses que sucederam à Revolução, o Fidel Castro começa a adquirir uma identidade política mais consistente. É inegável que os seus dois principais parceiros ali, o Raul Castro, o seu irmão, e o Ernesto Che Guevara, o seu principal aliado, eles tinham aí uma ideia política muito bem formada. Eles eram marxistas-leninistas, mas nesse início Fidel Castro ainda não está assim convencido dessa história toda. Por isso que ele faz essa declaração. Contudo, com o passar da história, percebemos que Fidel Castro vai tomar uma série de medidas para concentrar o poder em suas mãos. Ele se autoproclama comandante-chefe das Forças Armadas, ele é escolhido pelo Conselho, Gabinete de Governo como primeiro-ministro de Cuba, ele vai extinguir os partidos políticos de oposição, por meio do CDR, ele vai perseguir todos os opositores da Revolução. Então perceba, nesses primeiros dias pós-Revolução, o Fidel vai fazer uma série de coisas para concentrar o poder em suas mãos. Por exemplo, assim que a Revolução acontece, ele promete um processo eleitoral que seria desenvolvido em Cuba. Só que ele adia esse processo por 18 meses, dizendo que a vontade do povo cubano já estava sendo feita. Ele, no poder, representaria a vontade do povo cubano. Nesse contexto ficou muito conhecida uma prática que os revolucionários faziam, que era o paredão. No paredão, para o paredão, iam todos aqueles que eram considerados inimigos de Cuba, inimigos do povo cubano. Os tribunais militares, assim como eram chamados, condenavam e já aplicavam a pena a todos aqueles que eram considerados inimigos de Cuba. Perceba, ele está adotando um perfil diferente do que ele prometeu ali no jornal americano, no canal CBS. Tá, Gabriel, mas quando de fato acontece essa virada política ao ponto do Fidel, que disse lá atrás que não era comunista, dar a Cuba um perfil comunista? Tudo começa a acontecer quando ele promove e inicia suas reformas nacionalistas. Entre outras coisas, ele promove aí a reforma agrária e muitas das propriedades rurais pertenciam a proprietários norte-americanos. Isso acaba incomodando o governo nesse contexto. Além dessas medidas que já indicavam que Cuba estava se alinhando com a União Soviética, em fevereiro de 1960, um grande e importante político da União Soviética, Anastas Mikoyan, ele compra 5 milhões de toneladas de açúcar de Cuba, quase 100 milhões de dólares.
A grande intenção de Mikoyan era nutrir a ilha de Cuba para que ali fosse um foco soviético nas Américas. Em julho de 1960, como resposta a esse alinhamento velado, o presidente Eisenhower ele impõe uma série de embargos a Cuba, principalmente o embargo sobre o açúcar. 95% do que era consumido em açúcar pelos Estados Unidos da ilha de Cuba passam a não ser mais comprados. E esses embargos começam só a se acentuar ao longo dos anos. Na América Latina aconteceu a mesma coisa. Vários países, quando percebem que lentamente Cuba está se alinhando ao bloco soviético, passam a romper relações para ficar alinhados com os Estados Unidos, a maior potência da América nesse contexto. No mesmo mês em que os Estados Unidos romperam as suas relações com Cuba, a União Soviética meio que dá um cheque em branco a Fidel Castro e os seus aliados para nutri-los com insumos básicos e também com força bélica. Isso já mostrava que estava acontecendo uma virada ideológica em Cuba e ela estava rumando para um DNA político nesse contexto de Guerra Fria. No dia 2 de dezembro de 1961, o Fidel sai do muro e autoproclama-se e ao seu país adeptos do marxismo-leninismo. Estava então fincada a pedra de apoio da União Soviética no quintal dos Estados Unidos. Porque se você não sabe, apenas 90 quilômetros separam a ilha de Cuba do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Seria o ponto de influência da União Soviética. Alguns anos depois, em 1963, o Fidel viaja a Cuba e aprende todos os princípios de organização política daquele país. Quando ele volta ao seu país, depois dessa estada na União Soviética, ele começa a implantar vários princípios que aprendera lá na União Soviética, como organizar o sistema de informação e controlá-lo, como implantar um modelo econômico parecido com a União Soviética, dando ao país um DNA muito parecido com os países que orbitavam em torno da Rússia comunista ali, que era o grande país gerador da União Soviética. Outro aspecto que mostra a guinada de Fidel Castro e de Cuba ao comunismo diz respeito à criação das organizações revolucionárias integradas, que era a junção do MR-26, Movimento Revolucionário 26 de Julho, criado pelo Fidel e pelo Raul Castro após a primeira tentativa de revolução, e o PSP, Partido Socialista Popular. Esses dois grupos se juntam e formam as Organizações Revolucionárias Integradas, que no futuro, em 1965, mudaria de nome para PCC, Partido Comunista Cubano. Tá, Gabriel, beleza, entendi. Revolução Cubana, o Fidel se assume marxista-leninista, faz aliança com a União Soviética, mas para por aí? De jeito nenhum. A partir do momento que a Revolução Cubana se consolida, esses líderes da Revolução Cubana começam a querer levá-la para a América Latina como um todo. Eles criaram um princípio revolucionário conhecido como foquismo. Eu implanto um foco revolucionário num país, espero ele crescer, depois que ele cresce, eu tomo esse país e transformo ele em um país comunista, assim como fizemos em Cuba. E o Ernesto Che Guevara, ficou responsável por expandir a revolução por toda a América Latina. Os cubanos nutriram esse movimento revolucionário pela América Latina por muitos anos, até que no dia 8 de outubro de 1967, o Che Guevara ele é preso na Bolívia e condenado à morte. A morte do Che acaba desestimulando os movimentos foquistas pelo mundo afora. Tá, Gabriel, por que não deram certo essas revoluções pelo mundo afora? O historiador Richard Gott ele faz uma análise muito interessante. Ele diz que o grande erro dos cubanos, e esse foi o motivo pelo qual a implantação do foquismo pela América como um todo não deu certo, era que eles estavam querendo aplicar um modelo que foi usado em Cuba, uma pequena ilha de 7 milhões de habitantes, a países muito maiores da América Latina. Esse erro de planejamento e essa falta de perspectiva da diferença entre Cuba, a América Central e a América Latina fez toda a diferença, o que acabou sufocando esses movimentos foquistas após a morte de Ernesto Guevara.
É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês a aprender sobre esse tema. Tem esses paranauê que você já sabe que tem que fazer. Clica aqui, inscreve ali, sininho lá, curte a parada se você gostou. Deixa seu comentário aqui embaixo, gostei, não gostei, queria ouvir mais sobre esse assunto, que isso vai ajudar a gente a produzir mais conteúdos para vocês. É isso aí, galera. Tchau!